Amados, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia aí comigo em Atos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico dos versículos 6 até o 10. Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar conosco nessa noite. Ela, em certos pontos, vai se conectar aí à palavra que foi ministrada no domingo passado à noite também, e que ela continue então a falar aos nossos corações. Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Na medida que você for encontrando aí, se pudesse, coloque de pé por uma última vez, para lermos a palavra do Senhor, toda a reverência do nosso coração também, e que essa palavra seja uma palavra de Deus para você nessa noite, amém? Senhor, venha responder orações, que o Senhor venha falar a corações, que você possa realmente sair daqui alimentado pelo Senhor em nome de Jesus, essa é a minha oração. Atos 16, versículo 6, diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Somente até aqui. Deixe tua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, te dou graças por essa palavra lida, e que o Senhor venha agora ministrar ao nosso coração. Fala conosco, fala, Senhor, com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, que essa palavra agora possa encontrar corações abertos e atentos, em nome de Jesus. Amados, o tema da mensagem: Troade, o lugar necessário. Troade, o lugar necessário. Esse texto da palavra nos mostra algo que o Senhor gosta muito de fazer. Se tem uma coisa que a gente olha na Bíblia e percebe, Leandro, é que Deus gosta de nos surpreender. Deus realmente opera certos movimentos muito inesperados na nossa vida, não é verdade? O Senhor é especialista em fazer o inesperado. Nosso coração faz planos, nosso coração traça objetivos, nosso coração traça caminhos, mas vez por outra, o Senhor pega a Letícia e dá uma bagunçada nos planos que a gente faz. Vez por outra, o Senhor pega a caneta da nossa mão, rasga a folhinha que a gente escreveu e fala para a gente: não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Nosso Deus é especialista em fazer esse tipo de coisa, não é verdade? O irmão Ronaldo falou aqui uma coisa que é fato. Muitos de nós, se não todos, no início desse ano traçou aí um monte de planos, fez um monte de coisa. Não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para essa direção, e aí no final do ano eu vou estar assim. Tem coisa que a gente conseguiu, tem coisa que não conseguiu, e tem coisa que Deus mudou. Glória a Deus por isso. Tem coisa que o Senhor operou de uma maneira diferente. E esse texto que a gente leu mostra exatamente isso. Tem planos que nós fazemos no nosso coração que não são pecados, não são pecados. Tem plano que a gente faz, Edgar, aqui, é bom. O plano de Paulo, por exemplo, e dos demais missionários nessa passagem aqui, era o plano do seguinte: Carla, eu vou até tal lugar pregar o Evangelho. Isso é bom, não tem nada de errado nisso aqui. O Senhor não estava impedindo aqui porque tinha pecado naquele plano, que aquele plano feria a santidade de Deus. Só que quando isso acontece, quando o Senhor pega um plano nosso que é bom e muda,
Eu vou te contar um segredo aqui, e você vai guardar para você e para o mundo inteiro. Você vai contar para todo mundo esse segredo que eu vou te contar agora. Irmão Beth, quando Deus faz essas mudanças, sabe por que Ele faz isso? Porque o plano dele é maior e melhor. Você crê nisso, amém? É porque o plano dele é maior e melhor. Às vezes a gente fica desapontado. Poxa, não está indo do jeito que eu planejei. Deus mudou tudo. Pois é porque Deus ele tem uma visão um pouco melhor do que a nossa. É porque o Senhor tem uma visão das coisas, Marcos, que vai um pouquinho além do que a gente consegue enxergar. Deus é grande, nós somos pequenos. Senhor é maravilhoso. E aí eu quero entrar no primeiro ponto da mensagem com você aqui, e destacando aqui lições, para você ir anotando e ir acompanhando aí também na projeção. Primeiro ponto dessa noite é quando Deus bagunça nossos planos. Quando Deus bagunça os nossos planos. E aí agora eu quero mergulhar com você naquele tempo, naquele lugar e viajar junto com o apóstolo Paulo a partir de agora. Vamos pegar a estrada. A ideia inicial de Paulo e os demais missionários era o seguinte: Paulo estava agora fazendo a sua segunda viagem missionária. Você pode repetir? Diga, segunda viagem. Era a segunda viagem de Paulo. E o plano inicial, se você ler o texto bíblico com muita atenção, você vai perceber que Paulo vai dizer o seguinte: vamos viajar, vamos para a região que o Senhor está nos mostrando, nós vamos visitar as igrejas daqueles lugares, anunciando o evangelho do Senhor. E se você pegar as informações ali, o Luiz agora tem uma Bíblia de estudo top, o Luiz agora vai virar um biblista, um especialista, e o Luiz vai atestar o que eu estou falando aqui, que a ideia inicial de Paulo, se você juntar as informações, era a seguinte, irmão Ronaldo: basicamente, fazer o mesmo trajeto da primeira viagem missionária. Se você pegar o mapa que tem aí na sua Bíblia, se tiver, você vai perceber que o começo da segunda viagem missionária é muito parecido com a primeira viagem missionária. É muito parecido. A única diferença é a seguinte, Natane: na primeira viagem, Paulo foi pelo mar, ou seja, ele foi por fora. Visitou os lugares e voltou para Antioquia, voltou para Jerusalém, depois Antioquia. Na segunda viagem missionária, a única diferença que nós temos no começo é a seguinte, Josi: Paulo vai por dentro. Ao invés de ir pelo grande mar, Paulo vai pegar uma trilha chamada, vou até pegar aqui o nome para você aqui, que é um lugar lindo, vale a pena depois, em nome de Jesus, dá um Google e vê aí as fotos do lugar. Agora não, amém? Agora não. Paulo passou por um lugar chamado de Montanhas de Tauros, ou um outro nome que era dado para aquele lugar, Portões da Cilícia. Gente, é lindo aquele lugar. E aí era a única diferença, ou seja, o plano era repetir o que foi feito. E aí eu quero abrir um parênteses aqui com você, e você vai ver se não é verdade o que eu vou falar aqui agora. Zelinha, quando a gente faz uma coisa uma vez, e aquilo dá certo, o que a gente quer fazer depois? Repetir, não é verdade? A gente quer repetir. Se eu fiz uma vez, Odaleia, algo e deu certo, eu vou repetir aquilo na segunda vez. Só que quando a gente olha para o texto aqui, nesse detalhe, irmã Shirley, a gente encontra algo agora maravilhoso. O Senhor vai pegar Paulo, vai pegar os missionários e vai revelar, vai levar eles a viver algo maior e melhor. Maior e melhor. O plano era repetir o que foi feito na primeira vez, só que a segunda viagem missionária, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, foi muito maior, muito mais extensa, muito mais abrangente. Quando Deus bagunça os nossos planos, é porque Ele quer nos levar a viver algo que ainda não vivemos. Quando o Senhor bagunça os seus planos, quando o Senhor bagunça os meus planos, é porque Ele quer nos levar a viver o que ainda não vivemos. Isso gera crescimento. Isso gera amadurecimento. Quando o Senhor nos leva a viver algo que ainda não experimentamos, o Senhor está gerando novas experiências no nosso coração, na nossa vida.
Nós tendemos a sempre querer ficar vivendo as mesmas coisas, os mesmos níveis, e aí é que o Senhor precisa mexer nos planos que nós fazemos, porque senão a gente fica estagnado. A ideia do coração de Deus não era fazer manutenção do que foi alcançado, mas fazer expansão daquelas coisas, ampliar aquelas coisas. E eu digo para você também em nome de Jesus, o Senhor não tem para nós um projeto de estagnação, em nome de Jesus. O Senhor não te trouxe até aqui para você parar onde você já chegou. O plano de Deus envolve sempre mais, melhor, nos levar além do que já foi vivido até esse momento. Essa era uma das diferenças do que o Senhor tinha para fazer naquele momento. Só que a gente não para aqui somente nesse detalhe, não é somente isso aqui. A ideia inicial de Paulo também era percorrer lugares que ele já tinha passado, viver em culturas que ele já conhecia, passar por igrejas que ele já conhecia, com pessoas que ele também já conhecia. O plano de Paulo inicial era sair com Barnabé, sair juntamente com seu primeiro companheiro de viagem e ir para aquele lugar. Só que o plano de Deus era diferente. O plano de Deus era fazer 2 viagens missionárias da uma que ele tinha gerado. Daí vem uma discordância entre Paulo e Barnabé. Barnabé vai para uma direção, Paulo vai para outra. O Senhor estava operando uma multiplicação, o Senhor estava operando um movimento de bênção, enquanto naquele momento o homem Paulo, o homem Barnabé achavam que algo errado estava acontecendo naquele momento. E por que eu trago esse detalhe aqui também para nós? É para a gente perceber aqui uma coisa: os planos de Deus, quando Ele muda a rota da nossa vida, quando Ele começa a mudar aquilo que a gente tinha traçado inicialmente, pode parecer estranho, pode parecer esquisito, pode parecer que saiu do controle a coisa, mas eu trago uma boa notícia para você. Quando nós lemos o final da história, nós podemos concluir: Deus sempre esteve no controle das coisas, sempre esteve. Barnabé e Paulo se separaram naquele momento por causa de uma pessoa, Marcos, não o Marcos Dias, o outro Marcos. Foi cada um para uma direção. Só que anos depois, tempos depois, o próprio apóstolo Paulo vai escrever pedindo: envia-me Marcos, ele me é útil para a obra do reino de Deus, ele me é útil para a missão de Deus. Nós estamos vendo o agora, o Senhor já tem a visão do final da coisa pronta. Descansa no Senhor. Quando Deus bagunça os nossos planos, nós precisamos fazer uma coisa: confiar no que o Senhor está escrevendo, confiar no que o Senhor está direcionando. As expectativas do coração dos homens era uma, mas o plano de Deus eram muito maiores, eram muito mais abrangentes. Eu vou repetir essa expressão várias vezes ao longo dessa palavra. Humanamente falando, amados, Troade era um lugar impensável para eles naquele momento. Eu quero ler com você novamente aqui o versículo número 6, vamos lá? Versículo 6 da palavra do Senhor, que vai dizer assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. Vamos avançar aqui agora e ver o que estava acontecendo. Imagine você que eu sou aqui o apóstolo Paulo e os missionários. Eles estavam caminhando. Chegado um determinado ponto da viagem a Deilton, eles queriam contornar, eles queriam voltar, fazer a meia volta para fazer a etapa final da viagem, contornar e retornar. Só que o Espírito Santo impediu, e eles tiveram que, ao invés de entrar, continuar em frente.
E aí agora eles chegaram numa etapa e pensaram, agora nós vamos contornar via Bitínia e vamos voltar, fazer o retorno e terminar a nossa viagem. Nós vamos entrar, só que o plano de Deus é, segue em frente. E eles seguiram em frente. A estrada que eles estavam percorrendo agora, nesse momento aqui, para frente, era uma estrada difícil de percorrer, difícil. Era uma estrada, Karen, que teólogos, e aqui eu trago um para ilustrar para vocês, um pesquisador da Bíblia chamado Craig Keener, ele vai declarar a seguinte palavra, dizendo assim, Troade não era um lugar muito acessível. O plano de Deus naquele momento é, vai para um lugar que não é acessível. Esse é o lugar que eu quero que você vá. Você vai para um lugar, uma estrada difícil. Você vai pegar agora uma estrada complicada, que viajantes comuns, Gabriel, não gostariam de pegar. Você vai agora para um lugar que é de difícil acesso, mas ainda era plano de Deus. Vou repetir, era de difícil acesso, mas ainda era plano de Deus. Difícil acesso, plano de Deus. Você está entendendo? Difícil acesso, mas plano de Deus. Deixa eu te alertar uma coisa aqui. Existe uma tendência, às vezes, da gente achar que Deus está dando direções porque o nosso coração está alegre com ela. Só que eu tenho uma notícia para te dar, e talvez ela vai ser confrontadora, mas eu prefiro te confrontar com a verdade do que te iludir com a mentira. Geralmente, os planos que Deus tem para nós, inicialmente são desconfortáveis. Às vezes a gente pensa que Deus só vai nos levar para estradas que são tranquilas de percorrer. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Só que geralmente o começo desses planos vai contra a nossa expectativa. A vontade de Paulo e dos demais missionários era dar meia volta e voltar para casa. A expectativa deles era pegar a estrada que estava planejada. Só que o plano de Deus, Ricardo, era siga em frente numa estrada de difícil acesso, mas segue sendo plano de Deus. Aí a questão agora é a gente definir, e aí isso aqui é crucial para nós, amados, o seguinte, o que é que terá mais peso na nossa visão? O que é que terá mais influência sobre o nosso coração? Estrada de difícil acesso ou plano de Deus? Eu enxergo como algo difícil, doloroso, complicado, ou eu enxergo como o plano de Deus? Quando Deus nos dá uma direção e é confrontadora, eu posso olhar para aquela direção dessas duas maneiras, se eu quiser. É muito difícil, não vou conseguir. Ou vou ir assim mesmo, porque é plano de Deus. Vou seguir nessa direção mesmo, porque é vontade de Deus. E amados, se Deus está direcionando, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós às vezes ficamos receosos porque o nosso coração insiste em tentar nos convencer de que Deus não é confiável, mas eu digo para você, em nome de Jesus, Deus é confiável. Se a estrada é de difícil acesso, não interessa, continua sendo o plano de Deus e Deus é confiável. A estrada não era fácil. Ir para Troade não era nem de perto o plano, nem de longe o plano de Paulo e dos demais missionários. Definitivamente, eles não foram para lá por conveniência. Não foram para lá porque era um lugar que eles queriam estar, era uma estrada que eles queriam pegar. Não era. Devemos ficar atentos a essa verdade. Geralmente, se atente a isso, geralmente, quando Deus aponta uma direção a alguém, essa direção está contra o que o coração gostaria de fazer. Geralmente, quando Deus nos dá uma direção, geralmente o nosso coração não gostaria de ir por ela. Até porque, se fosse assim, o Senhor não estaria bagunçando os nossos planos. Tem hora que Deus bagunça os nossos planos, por quê? Porque o nosso coração quer ir para um lado, mas Deus quer nos levar para outro. O Senhor quer nos levar para uma outra direção. Então eu quero encerrar esse primeiro ponto dessa mensagem, destacando isso para você, em nome de Jesus. Quando Deus bagunça os nossos planos, é porque Ele quer nos levar a viver algo maior e melhor, em nome de Jesus.
E se é difícil, não importa, porque continua sendo o plano de Deus, em nome de Jesus. E se é plano de Deus, eu posso confiar, porque Deus é confiável, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Nós não andamos por facilidade. Eu repito essa frase aqui direto. Nós andamos por fidelidade. Deixa eu ler aqui de novo a palavra para você. Vamos lá, versículo 6 de novo. Versículo 6 vai dizer assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos impedidos pelo, de pregar a palavra na província da Ásia. Mas, Senhor, eu queria fazer algo bom. Você vai fazer algo bom, só que num lugar que você não imaginava. Isso daqui também não é desculpa para nós, para dizer assim, né? Eu queria pregar a palavra, mas Deus não quer que eu pregue não, pastor. Deus quer que eu guarde ela para mim. Não é isso que o texto fala não, a gente já vai chegar lá também. Eles pregaram a palavra, só que não no lugar que eles tinham preparado. Se prepare sempre na sua vida e confie onde o Senhor soprar, porque o Espírito Santo sopra como um vento sobre a nossa vida, e que as velas do barco da sua vida estejam ajustadas para ser direcionada pelo sopro do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo ponto da mensagem. Segundo ponto, eu gostaria que você também declarasse essa palavra comigo, porque essa palavra é central na mensagem que eu trago para você nessa noite. Declare assim: precisamos que Deus nos leve a Troade. A palavra vai dizer para nós aqui no versículo número 8: e tendo contornado Mísia, foram a Troade. Eu quero focar nessa noite, nesse lugar, Troade. Troade era um lugar muito importante para a expansão da missão de Deus, Simone. Troade era um lugar que, às vezes, a gente fala pouco, deveríamos falar até mais sobre esse lugar na viagem missionária do apóstolo Paulo e dos seus amigos missionários. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, para entrarmos nesse ponto, é o seguinte: quando eles chegaram em Troade, eles estavam colocando os pés deles num lugar onde, muito provavelmente, eles nunca haviam pisado. Troade é aquele lugar onde se chega e pensa o seguinte: onde eu vim parar? É a metade do plano ali sendo executado. É aquele lugar que você põe o pé e pensa assim: o que estou fazendo aqui? Como que eu vim parar nesse lugar? Troade. Troade não era plano. O trabalho missionário do apóstolo Paulo até agora era na Ásia. Toda essa região que nós falamos aqui é Ásia. Troade era um lugar, uma cidade portuária, e o porto de Troade ligava a um outro lugar de frente, Europa, outro continente. Troade era o porto em que as pessoas poderiam transitar entre Ásia e Europa. O plano inicial de Paulo era ficar só na Ásia, o plano de Deus era Ásia e Europa. O plano de Deus era atravessar o mar. O plano de Deus era ir além. O plano de Deus era alcançar mais pessoas. A Ásia faz parte do plano, mas olha só, estou acrescentando mais. Eu farei coisas maiores. É o que o Senhor está praticamente falando para eles aqui. Levou eles a Troade. Aí eu quero recapitular uma coisa aqui que eu falei antes. Fernanda, o que a gente viu antes aqui? A estrada era de difícil acesso, mas ela não dava em lugar nenhum, ela dava em Troade. Troade era o lugar onde tudo seria, Gabriela, transformado na visão daqueles homens. Troade é o lugar onde Deus precisa nos levar. Como é o tema da mensagem nessa noite, Troade para nós, a instrução dessa palavra para nós é que Troade é um lugar necessário. Troade na nossa vida não é só um lugar geográfico. Não é só um determinado CEP, não é uma localidade no mundo. Troade é uma posição espiritual, é uma posição diante de Deus, é um lugar onde Deus nos leva e nós ficamos dessa maneira: Senhor, daqui para frente eu não sei mais o que é que tem que fazer, eu tenho só o teu plano e isso me basta.
Troade é o lugar onde a gente chega, para e olha e fala: daqui eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, agora é a hora onde eu só tenho o Senhor para confiar. Troade é o lugar onde Deus nos leva e precisamos passar. Esta é a primeira vez que eles pisam naquele lugar, é a primeira parte da viagem missionária que toca naquele solo, como eu falei. Eles estavam num lugar estratégico. Quando Deus muda os nossos planos e nos leva para um lugar que a gente nem imaginava pisar, Tiago, é um lugar estratégico. Estamos no meio de um grande plano, estamos no meio de uma grande realização. O Senhor nos coloca em determinados ambientes para fazer algo. O Senhor nos leva a determinados ambientes na família. O Senhor nos leva a determinados ambientes ministeriais. O Senhor nos coloca em oportunidades. E o nosso olhar é pensar: Senhor, aqui eu não sei onde eu vim parar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Só sei de uma coisa: esse lugar é estratégico. O Senhor não me trouxe aqui à toa. O Senhor não me trouxe aqui para eu morrer. O Senhor não te coloca nesses lugares para morrer, muito menos para envergonhar o nome dEle. O Senhor te leva nesses lugares para viver coisas maiores e melhores. Troade era um lugar de oportunidade. Vamos entender porque era um lugar de oportunidade? Vamos entender? Primeira lição aqui sobre esse ponto, para a gente refletir aqui. Por que Troade era um lugar de oportunidade? Nesta passagem, Troade é o lugar onde Deus falará com aqueles homens, onde Deus falará conosco, algo novo. O Senhor falará algo novo. Ao conduzir os missionários até aquele lugar, Deus estava preparando eles, Deus estava preparando o contexto para falar algo novo para aqueles homens. O que é que Deus fala em Troade? Vamos lá, versículo 9, vamos para o versículo 9 aí para ver o que a palavra vai dizer. À noite, Paulo teve uma, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Aqui Deus fala de uma maneira diferente. Uma coisa que a gente tem que aprender sobre as troades da vida que o Senhor nos leva, esses ambientes que o Senhor nos leva, que o Senhor nos faz chegar, é que são ambientes onde o Senhor vai agir de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado. E aí a gente tem que estar preparado para uma coisa aqui. Estou falando para povo que ama a Deus, amém? Amados, Troade é um lugar onde o Senhor fala conosco de uma forma diferente. Se você olhar para toda a história do apóstolo Paulo até aqui, pegar viagens missionárias, que é o nosso foco aqui nessa noite, como que as viagens missionárias começaram? O povo estava reunido na igreja de Antioquia e o Espírito Santo falou àquela igreja. Não tem visão naquele momento ali. O Espírito Santo fala ao coração daquela igreja. Só que em Troade, o Senhor fala agora com Paulo através de uma visão. Na nossa caminhada com Deus, nós nos habituamos a ter experiências com Deus que são de determinados tipos. E aí eu quero falar ao seu coração e que você pegue essa palavra em nome de Jesus, porque essa palavra é importante para nós. No decorrer da nossa caminhada com Deus, nós vamos vivendo experiências que a gente vai se acostumando. Deus fala dessa maneira, Deus toca desse jeito, Deus opera dessa forma. Eu estou acostumado a ver essas manifestações de Deus. Só que quando nós chegamos em Troade, o Senhor age da maneira que a gente não estava esperando muito bem acontecer. E aí eu falo aqui, quem é mais avivado? Deus fala no movimento, Deus toca com fogo. Em Troade o Senhor vai falar no silêncio e vai te surpreender. Quem é do silêncio? Não, Deus só fala desse jeito aqui porque está escrito, o teólogo fala assim, o catecismo não sei qual fala assim, eu estudei, Deus fala assim, olha aí Rogério, olha nós aí, ó. Deus fala desse jeito, está desenhado. Entrou de Deus dá uma bagunçada, Deus levanta na visão, Deus levanta um profeta, e aí surpreende. Troade, Deus nos mostra o seguinte, Ele faz do jeito que Ele quiser. Troade, Deus nos leva ao entendimento do seguinte, você pode ter vivido o que for, você pode ter a estrada que for, você pode ter as experiências que for, você continua sendo vaso e o oleiro continua sendo Deus. Troade é o lugar
onde o Senhor vai alinhar o nosso coração. Troade é o lugar que Deus trata a nossa humildade. Troade é aquele lugar que fala, deixa eu apertar aqui, está muito folgado. Deixa eu apertar aqui, está muito folgado, está se achando demais. Às vezes a gente acha que Deus pode ser totalmente compreendido. O ser humano é complicado, né? Deus fala assim, por quê? Porque eu gosto que Ele fala assim. Toma cuidado, Deus vai tomar a tua mãozinha e vai te levar para Troade. E Deus falou de uma forma diferente. A questão, como eu falei semana passada, e eu faço o link aqui agora, Deus é um Deus que fala. Nós servimos um Deus que fala. A palavra é lida, a palavra é ministrada, Deus está falando. Deus pode levantar um profeta e falar? Pode. Antigo e Novo Testamento tem isso. Deus pode falar sim. Deus fala por meio de visão? Fala. Deus fala de várias maneiras. Nós precisamos ser o povo que com toda humildade se posiciona como Samuel, né? Como Eli instruiu. Senhor, fala que o teu servo ouve. Não é fala desse jeito que o teu servo ouve. Não, fala que o teu servo ouve. Naquele momento, Paulo é surpreendido com uma visão. O Espírito Santo foi levando até aquele lugar, e naquele ponto agora, fala de uma forma diferente. Essa é a primeira coisa. Troade é um lugar necessário, porque a nossa visão de Deus é expandida. Glória a Deus. A gente vê que Deus é muito maior do que a gente. Segunda coisa que nós aprendemos quando chegamos em Troade, é o seguinte, Troade representa para nós o lugar onde Deus nos leva e nos mostra as necessidades que existem próximo a nós. O que Deus falou para Paulo em Troade não foi, eis que eu te digo, meu filho, a partir de hoje tua vida será maravilhosa, eu vi a tua necessidade. Deus até fala isso, Deus até fala, eu vou te abençoar, eu vou, a porta vai se abrir na tua vida, Deus fala essas coisas também, Deus fala, só que em Troade, o Senhor fala algo um pouco diferente. Em Troade, o Senhor vai nos fazer enxergar a necessidade de outras pessoas. Quando a gente olha aqui o que Deus está falando, na visão para Paulo em Troade, é o seguinte, um homem macedônio, e ele vira no sonho ali, naquela visão, e ele fala, passe a Macedônia e ajude-nos. O homem macedônio não virou e falou assim, ó, passe a Macedônia que Deus vai realizar todos os sonhos da tua vida, não foi isso? Passe a Macedônia e ajude-nos. Quando o Senhor nos leva até Troade, nesse lugar todo que a gente está falando nessa noite, Ele nos surpreende na forma como Ele fala, e Ele nos leva a um nível de maturidade diferente, pelo seguinte, em Troade nós vamos enxergar oportunidades de glorificar o nome do Senhor, porque tem muita gente precisando receber o que Ele já tem dado para nós. O Senhor já tem dado, o Senhor já tem ministrado, o Senhor já tem abençoado, às vezes é a gente que não vê, às vezes o problema está na gente, não está em Deus. E aí, quando a gente chega em Troade, aquela visão, passe a Macedônia e ajude-nos, em Troade o Senhor vai ampliar a nossa visão, nossa percepção, nossa sensibilidade para enxergar necessidade de salvação no nosso entorno. Necessidade de uma ação de Deus no nosso entorno. Troade é o lugar onde o Senhor vai nos levar além, a enxergar além do que planejamos. Nós planejamos alcançar aquele determinado grupo de pessoa, Ásia, só que o Senhor nos leva a Troade para enxergar que há também um povo na Europa precisando ser alcançado, há um povo além daquilo que nós tínhamos planejado para ser alcançado. Em Troade nós vamos ver que o campo missionário é muito maior do que nós estamos vendo aqui agora. O Senhor vai nos fazer enxergar mais, o Senhor vai ampliar nossos horizontes. Nessa experiência nos damos conta de coisas que nem imaginávamos. E aí a terceira e última coisa que eu destaco aqui nesse ponto ainda sobre Troade é o seguinte, Troade é o lugar onde Deus vai ampliar nossa visão para a vida. Ao falar com eles e revelar as necessidades, Deus fez com que os missionários tivessem uma visão muito mais ampla da missão que eles tinham. Quando o Senhor nos leva a Troade, Ele nos mostra o seguinte, o ministério que Ele tem conosco é tão grande que a gente nem imagina. Os planos de Deus, a vontade de Deus de operar na nossa vida é tão maravilhoso, é tão grandioso, que vai além daquilo que a gente imaginou lá no começo. Às vezes a gente pensa, Deus está me levantando para interceder.
eu vou interceder nesse ambiente aqui, eu vou interceder por essas pessoas. Aí quando Deus leva a gente para Troade, a gente chega lá, Ele fala de uma forma diferente, Ele revela necessidades que a gente não conhecia, e a gente entende o seguinte: o ministério que o Senhor confiou a mim, os dons que o Senhor derramou sobre a minha vida, tem poder para alcançar muito mais do que eu imaginava, fazer obras muito maiores do que eu imaginava, abençoar muito mais vidas. Por isso que eu falo, a gente sabe como começa determinadas coisas. Paulo sabia como começava: vou embarcar e vou viajar. Agora, se prepara. Todo projeto que fazemos para Deus, nós sabemos como começa, mas como termina, só Deus sabe. Graças a Deus por isso. Não fique querendo dominar o resultado final da coisa, não. Só começa. O que Deus está falando para fazer? Pastor, Deus está me falando para eu orar mais. Deus está falando para eu orar pela minha família. Deus está falando para eu evangelizar. Deus está falando para eu abrir a minha casa. Deus está falando para eu colocar a mão na obra. Deus está falando para eu começar a fazer alguma coisa. Mas eu não sei onde isso vai dar. Ninguém sabe, meu amigo, minha amiga. Ninguém sabe. Apenas começa. Se é Deus que está chamando, não tenha medo de começar, não. Tenha medo de começar, não. Troade é o lugar onde tudo isso é expandido. E eu quero concluir nessa noite, com o terceiro e último ponto, essa mensagem, destacando uma última questão, que vai ser crucial daqui para frente, nessa passagem: pessoas e decisões. E aí eu quero ler com você o versículo 10, vamos lá, versículo 10? Versículo 10 vai dizer assim: aconteceu isso tudo, agora versículo 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos... Olha aqui como que está a palavra aqui: procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não foi Paulo sozinho. O grupo de pessoas que Paulo estava junto naquele momento, olhou e concluiu: vamos para lá. E aí eu quero fechar essa mensagem destacando isso para você nessa noite aqui, que muito cuidado com as pessoas que têm cercado a sua vida. Muito cuidado com as pessoas que têm influenciado a sua vida. Muito cuidado com as pessoas que têm poder de influência sobre você. Muito cuidado com as pessoas que você ouve. Muito cuidado com as pessoas que você se aconselha, que você se espelha e que você tem perto de você. Porque tem uma questão aqui que a gente não pode ignorar. E eu achei muito curioso isso. Estudando aqui esse texto, a palavra concluindo, que aparece no versículo número 10, a palavra concluindo, ela tem um significado, uma profundidade que é muito interessante. E eu passo agora aqui para vocês. Essa palavra concluindo, no grego, é a palavra simbibazo. Essa palavra simbibazo significa pegar peças e juntar. Significa juntar ideias. Simbibazo, concluindo, significa pegar a ideia que está aqui, pegar a ideia que está ali, pegar a ideia que está ali, juntar e ter uma decisão final. Ou seja, Paulo e os demais foram para Macedônia, atravessaram Troade, o mar, para ir até a Europa, até a Macedônia, porque todos naquele ambiente estavam ligados na direção do que Deus estava operando. Lucas, que estava presente, teve um entendimento. Silas, que estava presente, teve um entendimento. Timóteo, que estava presente, teve um entendimento. Paulo teve entendimento, todos tiveram entendimento. Vamos obedecer à voz de Deus. Parte importante, a gente não sabe, aí eu não posso ser desonesto aqui com o texto. Eu não sei o que aconteceria se apenas Paulo entendesse que era importante seguir. Eu acho que Paulo iria. Mas independente disso aqui, nesse texto, a gente pode observar aqui uma coisa. O entendimento comum de todos ali, Maurício, fez a diferença. É muito mais fácil nós seguirmos os planos de Deus para a nossa vida quando nos cercamos de pessoas que estão na mesma direção que a gente. E aí a coisa linda é que, muitas vezes quando Deus nos leva a Troade, Ele nos leva acompanhados. A gente não chega em Troade sozinho, não. Paulo chegou em Troade com homens
que o Senhor levantou, que estavam seguindo na mesma direção. E eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, tenha amizades, tenha contato com pessoas que não conhecem o Senhor, porque elas precisam conhecer através da sua vida. Nós não somos seita, a gente não se isola das pessoas, mas o grupo que exerce influência sobre a sua vida, que você se espelha, aquelas pessoas que você dá ouvido, selecione bem essas pessoas, porque em decisões cruciais na tua vida, isso fará toda a diferença. Se Paulo estivesse cercado, vamos imaginar que Paulo fosse uma pessoa como nós aqui, não fosse um missionário naquele momento, uma pessoa diante de uma decisão, uma pessoa diante de uma escolha, aqui tem uma situação importante. Quem se cerca de influências carnais vai tomar decisões carnais. Não dá para a gente ficar esperando outra coisa, não dá. A palavra do Senhor vai nos dizer, por exemplo, em Provérbios 10, 17, e aí eu leio aqui para você na tradução da Nova Bíblia Viva, que está bem explícito a ideia aqui para a gente. A palavra diz assim, ó: quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia os outros do caminho. Aqui que está o detalhe do texto. Quem rejeita a instrução, desvia os outros. Salomão era uma benção, né? Errou pra caramba, mas é uma benção, Salomão. Olha o detalhe aqui. Quem desvia da correção, desvia os outros. O que esse provérbio está nos ensinando? Nesse versículo, não está ensinando a gente sobre nós ignorarmos a correção e a disciplina, não. Está falando aqui sobre que tipo de pessoa que nós colamos aí, para usar a expressão, né? Tipo de pessoa que nós colamos. Se nós andamos aliançados com pessoas que recusam a direção da palavra do Senhor, essas pessoas nos desviarão mais cedo ou mais tarde, se nós não vigiarmos. Se a gente se cercar desse tipo de pessoa e permitir que elas nos influenciem, nós vamos tropeçar o nosso pé, nós vamos vacilar. Quem se cerca de influências carnais, tomará decisões carnais. Só que, do contrário, também é verdade. Quem se cerca de influências espirituais, tende também a tomar decisões espirituais e abençoadas. Se você se cercar de homens e mulheres tementes ao Senhor, essas pessoas não vão falar para você o que você quer ouvir, elas vão falar o que você precisa ouvir. Se cerca desse tipo de pessoa. Procure pessoas que você possa se aproximar e pensar, essa pessoa é madura espiritualmente. Troade também nos leva a refletir sobre o tipo de pessoa que anda no nosso lado. Por isso eu encerro essa mensagem, condensando todos esses ensinamentos, destacando para você o seguinte: precisamos, vez por outra, passar por Troade. Troade é transformador. Troade é transformador. Troade nos leva a viver coisas maiores e melhores. Em Troade nós vemos que Deus opera de jeitos inimagináveis. Em Troade nós vemos oportunidades de ser bênção na vida de muita gente. E em Troade nós percebemos também o valor de aliança, de amizade, de pessoas que nós temos do nosso lado. Por isso eu oro por nós nessa noite, pedindo ao Senhor: Senhor, nos leve a Troade. Nessa ceia, nessa noite, que nós possamos cear, que nós possamos participar desse momento, relembrando essas verdades e refletindo bem sobre isso. Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu não quero estacionar. E é muito importante deixar essa palavra para você, aproveitando a igreja cheia nessa noite, nesse domingo de ceia, para finalizar essa palavra aqui, nessa conclusão. Não baixe a intensidade na entrega ao Senhor. Em nome de Jesus. Não baixe a intensidade na entrega ao Senhor. Quando nós somos levados à Troade, a gente reflete sobre todas essas coisas e a gente pensa em algo que eu falei aqui hoje pela manhã. A obra que Deus tem para fazer, além de linda, é urgente também. E através do nosso posicionamento, muitas vidas serão abençoadas. Baixa a guarda não. Não deixa cair a excelência não. Não deixa cair a intensidade não. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te alinhar também nessa área, para me alinhar também nessa área. Não deixa, como diz a expressão, deixa a peteca cair não. Não baixa a intensidade.
como que o Senhor te trouxe a servir e a trabalhar, a viver para Ele. Só aumente essa intensidade em nome de Jesus. Que nessa noite o fogo seja ampliado em nossos corações. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.